Quando a lagoa sofre, nós sofremos junto, mas também quando ela sorri, quando ela vibra, nós vibramos junto, porque é dela que chega na mesa do consumidor o melhor dos produtos. É dela que nós tiramos o nosso sustento com humildade. Esse movimento nasceu de um trabalho integrado de um grupo da sociedade civil. Nós juntamos pescadores, ambientalistas, pessoas que começaram a se preocupar pela situação da lagoa, né, como para onde ela estava indo. Isso era mais ou menos 1999, por aí, onde a lagoa ainda era cristalina e clara. Aí nós tivemos no ano 2000, a lagoa turvou, então esse movimento aumentou muito mais. Então a gente ganhou mais força. E a partir disso, veja, em 99 é que foi fundado o Consórcio Intermunicipal Lago São João, e depois, em 2005, fundado o Comitê de Bacia Lago São João. Quer dizer, o consórcio foi precursor do comitê. O comitê veio a posterior, mas a gente já tinha uma estrutura montada, tanto por parte da sociedade civil quanto por parte do governo. Queria sair do Rio, ir para um lugar mais tranquilo. Eu gosto de praia, embora gosto de serra também, mas eu percebi que aqui as minhas alergias diminuíam, coisa que não diminuía na serra, e eu falei, é por aqui. Mas aí eu comecei a perceber o seguinte, eu não tinha água, a luz era puxada do vizinho. Eu falei, eu não posso continuar num lugar desse, de comunicação, de eletricidade, de tudo, né? Não vai dar. Ou eu mexo nesse negócio, ou eu vou ter que procurar outro lugar. E, ao mesmo tempo, a lagoa estava naquela crise existencial de mudar, de perder a qualidade. E eu comecei a me movimentar. A primeira coisa que eu fundei aqui foi o movimento de mulheres de Guaba Grande. Bom, até 1999, a lagoa era um cristal transparente, como está hoje, né? E nós perdemos, nós ficamos, podemos contar, desde o ano de 2000, foi quando ela turvou, quando ela ficou toda turva, mau cheiro, cheio de água, as pessoas deixaram de frequentar, o impacto econômico enorme na região, os imóveis desvalorizando, as pessoas desistindo da lagoa praticamente, e a lagoa cada vez mais podre, cada vez mais suja. Aí chegaram a duvidar, será que isso pode reverter um dia? Teria condições disso? Aí foi uma luta intensa de mais de 20 anos, que eu te falei, o ano 2000 que ela ficou podre. Nós tivemos alguns momentos de melhora, piora, mas na realidade ela está como está desde 2019, junho. Junho de 2019 é a data base que essa lagoa ficou clara e transparente. E de lá para cá vem melhorando, graças à renovação de água, a troca de água e a própria natureza que vem fazendo essa renovação. O consórcio foi criado antes do Comitê de Bacia, né? Um pouco antes. E o modelo do consórcio, né, que é um modelo parecido com o Comitê de Bacia, porque a integração dos órgãos públicos, da sociedade civil e das empresas. Ele veio a partir da França, né? Nós tivemos os primeiros gestores, né, do consórcio, inclusive os idealizadores do consórcio. A gente tem o Dr. Firmino, que foi o primeiro secretário executivo, depois ele era já da FEMA, depois foi secretário executivo do consórcio, presidente da Serra, primeiro presidente do INEA, né? E ele buscou essa parceria com a França, né? Estudou o modelo francês e foi o primeiro órgão, assim, aqui no estado do Rio, que eu tenho conhecimento, não sei, em outros lugares no Brasil, mas o consórcio é uma referência, 25 anos, nesse sentido, porque ele veio de um modelo francês, abrasileirado, né? Então, no Canadá também tem comitês de bacia, mas cada um com a sua tipo de gestão, peculiaridade, de acordo com o seu país, com as suas necessidades. Aí a gente foi se juntando
formamos a plenária das ONGs em outubro, e em dezembro criamos o consórcio. Firmino negociou com os prefeitos, fez a cabeça dos prefeitos, né? E a gente fez o consórcio intermunicipal Lago São João para poder batalhar, já com a estrutura de um comitê, para poder batalhar e organizar, então, a reorganização ambiental da região. Antigamente, existia um tabu, né? Que as mulheres não podiam fazer uma coisa, não podiam fazer outra. As mulheres trabalhavam muito já na limpeza do peixe, do camarão, do produto da pesca. Mas ela não vinha para o campo, não vinha na lagoa. Hoje, graças a Deus, né, com o aprimoramento das coisas, as divulgações e esses preconceitos bobos que nunca levaram a nada, as mulheres estão muito ativas, fazem de todo tipo de serviço, praticamente na pesca não é diferente. Nós temos, inclusive, a renda familiar, que é uma composição de marido, mulher e filhos, família, entendeu? Essa renda conjunta, essa renda familiar. Então, há bastante tempo as mulheres já têm tido um papel muito mais importante, porque elas ficavam ocultas. Agora elas trabalham no campo direto, têm a participação direta. Muitas das coisas que os homens hoje não fazem, as mulheres têm muito mais prática e habilidade e desenvolvem mais rápido, inclusive pescando, principalmente na pesca lagunar. Existem muitas mulheres que fazem com muita clareza, firmeza e competência, capacidade. E prazer, tem prazer do que fazem. Os contratos estavam recém-assinados em 98 e nenhum deles falava de esgotamento sanitário. Isso estava projetado para 2018. E a lagoa estava marrom. E aí a gente entrou no Ministério Público, começou a discussão para mudar os contratos de concessão. Isso se deveu a duas coisas. Primeiro, captação de esgoto. Nós temos um despejo diário de 60 milhões de litros dia de esgoto na lagoa, que isso é captado e tratado. Ainda não tem o destino que a gente quer, mas é tratado, é melhor do que jogar a natura do jeito que era. E a renovação de água, com a própria natureza, com força de maré mais forte, a dragagem que é feita, aumentando a troca de água mar-lagoa, isso resultou nisso que está aí hoje, uma lagoa clara e transparente, com a mesma qualidade química de 1980, 1984, ou seja, hoje a lagoa está perfeita, a balneabilidade boa, nutrientes de nível muito baixo, que gera essa claridade, essa transparência, essa coloração agradável, que atrai de novo o turismo, valorizou a região, os imóveis na região se valorizaram, a atração, né, o investimento veio junto. Então, a grande atrativo de trazer investimento é a lagoa, né, e a região está crescendo muito. 20 anos atrás, né, a gente se preocupava mais com outras coisas maiores, mas à medida que a gente vai evoluindo, estudando, né, vendo muitas coisas, a gente viu na Lagoa de Araruama, por exemplo, uma recuperação incrível, né? Houve um desastre ambiental na Lagoa, ela morreu e ela ressuscitou. Então, a gente tem esse lado positivo de ver que a Lagoa melhorou, muito tem que se fazer, ela não melhorou por completo, né? É um processo, mas houve avanços, né? A gente está vendo as concessionárias de água e esgoto interagindo com a sociedade muito mais do que era antigamente, ouvindo as demandas e trabalhando as questões ambientais de saneamento. Isso tudo aconteceu por uma coisa que nós chamamos de uma fusão. Anteriormente, nós vivíamos brigando. Cabo Frio brigava com São Pedro com Arraial, Iguaba com São Pedro e Araruama, e nós não nos entendíamos. Achávamos sempre que éramos o dono da verdade, que estávamos certos, e perdíamos todos, perdimos muito. Agora há pouco, quando nós vimos para cá, você estava falando sobre aquela reunião da identificação geográfica do peixe e de tudo. Tudo isso está se dando por uma coisa. Nós entendemos todos os lugares, todos os setores. Tem que ter um líder, mas tem que ter liderado. Então, essa fusão das associações, essa união, esse reconhecimento que o egoísmo, que a vaidade não nos levaria a lugar nenhum, fez com que nós crescêssemos no conjunto. Eu coordeno duas câmaras técnicas, né? A de monitoramento,
que eu trabalho com isso antes da Câmara Técnica, antes do comitê. Eu comecei a monitorar essa lagoa em 1998, 99. E vendo o que ia acontecer, e hoje nós temos um esquema de monitoramento, não é perfeito, mas é bastante razoável, dá muita informação para a gente. Então a gente tem um trabalho constante, periódico, mensal, pontos determinados, são mais de 30 pontos na lagoa, né? Tem monitoramento diário, monitoramento do canal hidráulico, monitoramento de beira de praia, isso é feito com uma regularidade. E isso me permite dar uma interpretação como é que está quimicamente a lagoa para dizer ela tem hoje uma qualidade como era nos anos 80. Eu fiquei tão envolvida aqui que eu não queria mais ir para o Rio, eu queria ver as coisas acontecerem, né? E a gente hoje vê essa lagoa limpa de novo, né? Começando a se recuperar, não está recuperada, mas está começando, as conchas estão aparecendo de novo, né? A gente já está vendo concha no fundo, que é a concha que vai dar a cor azul. Então, isso aí é uma alegria muito grande, né? As mulheres aproveitam a escama, aproveitam as guerras, aproveitam a espinha do peixe, a carcaça do peixe, e vão trabalhar na biojoia com muita habilidade. Nós temos mulheres, né, na pesca, mulheres fazendo biojoia, que inclusive está saindo fora do nosso país já. As nossas biojoias, o trabalho das nossas mulheres estão saindo, e tem as mulheres que continuam também fazendo mais esse serviço de casa, ou seja, cuidando do pescado da família em casa, cuidando do peixe da família em casa. A função do comitê, na realidade, é buscar a preservação ambiental da região. Nós precisamos dos olhos da comunidade para informar o que está acontecendo, para que a gente possa desenvolver uma atividade proativa para resolver o problema ambiental. Porque se não houver conhecimento técnico, não adianta, o cara não vai nem discutir, vai falar asneira, igual outro dia o cara falou, você está falando de barragem, alguém diz, e a barragem e a dragagem, e porque termina igual, acha que é a mesma coisa. Bom, dois problemas. Ano passado, digamos que era mais fácil, a gente fazia palestras, várias palestras em escolas, sociedades, condomínios, né? Associações de condomínios, associações de moradores. Então, aquele foi o momento. Hoje nós temos outro momento, onde a lagoa, digamos, a pessoa acha que já está tudo pronto e não tem mais nada a fazer. Tem muito a fazer ainda, entendeu? Senão volta ao que era, nós temos receio de voltar ao que era, como já aconteceu. Então, hoje, as pessoas precisam ter atenção também no despejo de lixo, para onde vai o lixo, tentar ver se melhora a situação, para onde vai o despejo de esgoto dele, entendeu? Ajudar na luta para resolver, a fazer blindagem da lagoa, evitar que isso caia. Por exemplo, nós temos córregos por aí, as pessoas vão e jogam lixo nos córregos. Para onde vai esse lixo? Para dentro da lagoa, entendeu? E acaba poluindo, acaba criando problema, né? É uma luta, né, que vai continuar por muito tempo, vai continuar por muito tempo. Por mais que possamos retirar o passivo, por mais que possamos ter as estações terciárias, por mais que possamos ter as necessidades básicas, mas a necessidade da preservação, da luta, do gosto, do respeito pela lagoa, tem que permanecer, que está acima de um presidente, que normalmente o presidente do consórcio, né, é um prefeito eleito pelo povo, e ele nem sempre ele valoriza, tem um sentimento, tem um respeito pela causa, mas ele passa e a lagoa fica, nossa vida fica. Bom, primeiro, poder concedente, não admitir empreendimento novo sem sistema de esgoto captado. Fossa, filtro, sumidouro não adianta para nós. Aqui é tudo tabatinga, não some. Vai correr para uma lagoa, vai correr para algum lugar. E é frequente o cara fazer, uma própria prefeitura faz um anilhamento e bypassa o sistema implantado, o que é um absurdo. A pesca é muito honrosa. Ela nos dá cansaço físico, sim, mas também ela nos dá muito prazer. Quando você vê, por exemplo, né, da nossa participação, e você chega diante dos empresários, você chega diante das autoridades, principalmente as políticas, que custam a reconhecer na nossa vida, e nós falamos, nós somos o segundo maior empregador. O nosso produto, vocês estavam lá ontem participando, viu? Nós teremos uma identificação geográfica, apesar dos problemas lagunares ainda, da identificação geográfica do nosso pescado. Se nós somos a segunda lagoa, né? Salinidade, não é isso? Somos a primeira da América do Sul.
se nós temos toda essa dimensão, se nós temos essa capacidade de botar um produto de primeira qualidade nas mesas. Eu digo para todo mundo que eu luto pela preservação porque eu luto pelo homem. Porque sem a preservação o homem não vai sobreviver.